Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 20 de janeiro, com muita alegria, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação para nós. Vinho novo em odres novos. Jesus estava falando isso para aqueles que eram apegados à lei. Os judeus, os fariseus, eles faziam da lei o principal da sua vida. E eles são assim até hoje. Os judeus, eles levam tão a sério a lei que eles deixam morrer alguém da sua família, se preciso for, para cumprir a lei, por exemplo, do sábado, que não pode fazer nada, não pode nem apertar um interruptor da lâmpada para ligar no dia de sábado. Por isso já tem que deixar aceso no dia anterior, para não ter esse trabalho. Então eles levam muito, mas muito a sério, a lei acima, da palavra, do ensinamento de Deus. Então, eles são muito rígidos, Então, Jesus veio falar isso para eles, porque eles colocavam a lei acima de tudo. Com essas palavras, ele lhes declara a novidade do Evangelho. Ele veio, mudar todo esse conceito, a lei acima de tudo. Eles queriam que Jesus se enquadrasse aos moldes da religião da época. Então, a gente vê que um dos grandes motivos da perseguição a Jesus foi porque ele começou a realizar curas, milagres no dia de sábado. Foi o que, então, eles ficaram assim, indignados, porque ele está quebrando a lei, não reconhecendo Jesus como Deus, mas a lei acima de tudo, Então, eles queriam que Jesus se moldasse a eles, a crença deles, aquilo que eles vinham trazendo lá dos seus pais, do antepassado, Abraão, Moisés, era isso, e Jesus tinha que seguir aquilo que eles queriam. Muitos ainda hoje, e não são poucos, gente, caem no mesmo erro, num erro bem semelhante, achando que Deus e os seus ensinamentos devem se adaptar a si. Por isso, tantas religiões, porque quando eu não concordo com alguma coisa, quando eu coloco a minha verdade acima da verdade de Deus, então eu começo a criar outros caminhos, outros meios, Então a gente vai vendo agora, que cada garagem já tem uma igrejinha ali fundada, porque brigou com o pastor, não concordou com o pastor, então eu vou montar a minha, e aí a gente vê a bagunça que tá de religião nos nossos dias, porque Deus precisa se moldar a mim, ao meu querer, a minha vontade, não eu a dele. Vê lá, imagina, o mundo mudou, A modernidade agora chegou,
outros conceitos, outros pensamentos. Não, a Igreja Católica está mais do que falida. E os fariseus já faziam isso naquela época. Jesus, não é assim que você está falando, não. Não funciona desse jeito, não. A lei é acima de tudo. Sua palavra não tem força. A lei é maior. No entanto, não é Deus quem deve se adaptar aos meus gostos pessoais, mas eu é quem devo me adaptar às suas leis. Levar a sério os ensinamentos de Jesus. Se eu quiser a graça de morar no céu, de habitar o céu. Então, gente, Deus, ele é muito simples, ele é muito claro. Ele não nos engana, ele não faz firula para falar que tem que fazer. Não, ele é direto. Pega a tua cruz e me siga. Ele não falou pega a sua florzinha, pega as suas festinhas, pega tudo que te causa prazer e vem me seguir. Ele falou toma a sua cruz. Cruz é renúncia a este mundo que está sob o domínio do demônio. E o demônio o que ele faz? Ele engana, ele seduz. Por isso, aparentemente, as coisas do mundo, o pecado, ele é atraente. Ele é atraente. Porque se ele se mostrasse como ninguém ia pecar. Então, o demônio, ele é astuto, ele é sedutor. Então, eu vou me envolvendo. Mas quando conheço a verdade de Cristo, eu preciso renunciar a essas ilusões e viver na verdade. A verdade dura e seca, sem pôr mãozinha na cabeça, sem contornar, não. Olha, é desse jeito, mas tudo bem, eu vou dar uma quebradinha de galho para você. Não existe quebra-galho. Ou você é santo ou você não é nada. Para Jesus não tem meio tempo. Ora fostes frios, ora quente, porque morno eu vou te vomitar, vai nos falar a palavra. Então, nós precisamos ter uma fé muito sólida, muito amadurecida e decidida. Se eu tenho todo o conhecimento da palavra de Deus, se eu caminho na luz, eu não posso querer em nada, em situação nenhuma, que Deus venha acariciar o meu ego, porque eu estou sofrendo. Não. A recompensa não é neste mundo, é no vindouro. Não dá para suportar 20, 30, 50, 70, 80 anos, um pouquinho só do que é a eternidade, gente? Nós precisamos ser firmes no anúncio do Evangelho. Porque hoje se fala tanto, se prega tanto, mas tudo tão saindo coraçãozinho, amorzinho para cá, Deus é amor, Deus é misericórdia, ele é, mas ele é justo. E aquilo que ele ensinou e que ele deixou é para ser cumprido. Fora disso, outro caminho do inferno, Então não nos enganemos, não nos deixemos ser seduzidos pelo inimigo, porque é ele que coloca isso para nós. Não é para ser tão duro assim, imagina. Vê lá, Deus, ele ama você, ele vai aceitar a sua maneira de pensar, da sua visão de mundo. Não, gente, não se iluda, tá bom? Para receber o Evangelho, você deve largar a vida velha, largar o antigo modo de pensar. A boa nova que Jesus traz exige mudança radical, exige o quê? Conversão. Mudar totalmente de vida. E é para sempre. Falhar, cair em algum pecado, ok, mas levanta e recomeça e retoma o caminho. Não retrocede, siga em frente, tá bom? Esse é o caminho, esse é o ensinamento de Deus para nós. Se você quer o vinho novo que o Senhor te dá, é preciso odres novos, é preciso renovação total, é preciso conversão. E o jejum nos fortalece a isso, que besteira fazer jejum. Jejum na igreja é besteira, mas jejum para emagrecer vale muito. O jejum fortalece o espírito. Sabe por quê? Quando nós jejuamos, nós renunciamos os prazeres da carne. O prazer do alimento gostoso, que faz bem, sacia, o nosso corpo, o nosso paladar. Mas quando eu começo a jejuar,
eu vou me esvaziando, eu vou deixando que a carne vá no início sofrendo por causa do vício, da gula, né? Do comer, do prazer, de sentir prazer. A gente começa a se esvaziar. E uma vez vazios dos nossos vícios, oferecendo a Deus né, aquele momento de vontade de comer, de às vezes, ai, eu tô até passando mal, tô até tremendo. Vai, toma um copo de água, né? E aguenta firme. E aguenta firme, porque ao esvaziar de si, dos vícios humanos, o Espírito Santo encontra em você um espaço enorme aberto para ele agir em você. Na vida dos outros através do seu sacrifício, da sua penitência. Então ali o Espírito Santo começa a agir, trazendo cura, libertação, restauração, virtudes da fortaleza, da sabedoria. É preciso jejuar. É preciso. Jesus jejuou. A palavra nos ensina que há certas situações que só a oração não basta. Precisa da oração e do jejum. Então, fechando a nossa meditação, eu deixo essa pergunta para você. E você, tem jejuado para a sua alma, tá? Não para o seu corpo, para você emagrecer. Você tem jejuado pelo seu espírito para ele ser fortalecido? Deus abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz.